Westworld, temporada 2, episódio 1, a volta dessa série maravilhinda aí para as nossas telinhas, né, para nossa TV. E todo domingo, de domingo para segunda, vai ter sim os meus comentários. De novo, eu falo isso de todos os The Walking Dead, né? Mas repetindo porque deve vir muita gente nova. Não é crítica, não é necessariamente uma análise, são comentários em cima do episódio. E aí eu utilizo para fazer alguns explicados e algumas teorias também, uma vez que o Westworld pede por isso. Se você é o cara do Walking Dead lá e acha que eu vou continuar Fear the Walking Dead, você achou certo. Só que vai ser segunda-feira à noite. Então, explicado, a partir de agora, tudo aqui é com spoiler. Só fica se você assistiu ao primeiro episódio da segunda temporada de Westworld. Primeiro episódio sensacional, lindo, que saudade, assistir coisa com a cinematografia bonita, mesmo que seja na TV, cara, que saudade. O diretor Richard Lewis dirigiu várias coisas aí do Person of Interest, é o nome da série, que é uma série bem legal, só que mais do que legal, ela é muito bem feita, então isso aqui veio para esse episódio. Para entender o episódio, a primeira coisa que a gente tem que entender são as três linhas temporais. Sim, tem três, e eu chamei de passado distante, passado recente e presente. Então, para fazer um panorama, e depois eu vou entrando em cada um deles, o passado distante é justamente o começo do episódio, quando estão conversando o Bernard e a Dolores. Aquele ali é o passado pré o que aconteceu na primeira temporada. Há 30 anos atrás, sei lá, há muito tempo, quando o Bernard ainda estava achando que o parque não era uma boa ideia, e é antes dele morrer de fato, que a gente vê lá na primeira temporada. Então esse é o passado distante, mais à frente a gente já é apresentado ao presente, que é quando existe uma equipe, uma operação toda para limpar, para fazer uma limpa no parque. Então, os caras estão matando lá os anfitriões, o Bernard é encontrado na praia, eles começam a andar e no final dessa história o Bernard encontra, junto com essa operação nova, vários anfitriões ali, vários sintéticos dentro da água. O Bernard diz que matou a todos, então esse é o presente. E existe o passado recente. O passado recente é o Bernard junto com a Hale, eles saem do Westworld, vão lá para a empresa, vão para tipo um porão ou um local diferenciado, onde outros anfitriões estão sendo tratados por outros anfitriões, né? Host tratando host. Tem o Homem de Preto, tem a Dolores matando geral junto com o Ted. E aí tem a Maeve também, que tá nesse lance todo, só que fora do Westworld, junto com o funcionário da Delos, e ela mais à frente encontra o Rodrigo Santoro, que eu vou chamar de Rodrigo Santoro porque eu sou bairrista. Mas é mais ou menos isso que são os três tempos, né? Passado distante, passado recente e presente. Então vamos lá. No passado distante, o Bernard e a Dolores estão conversando, eles conversam sobre a singularidade. Dá para perceber que eles estão conversando sobre a singularidade. Um dos dois pergunta o que é real para você e um dos dois responde aquilo que é insubstituível, mas a resposta não parece ser aceita pelo outro. Ou seja, é justamente o assunto que vai ser essa série como um todo, ou melhor, essa temporada como um todo. Porque não já vem sendo, né? Mas só que um pouco mais velado e agora um pouco mais aberto. Mais na frente a gente vai perceber que existe realmente uma ruptura dos sintéticos para com os humanos e dos humanos para com os sintéticos, onde os humanos acham que sintético é lixo e os sintéticos acham que humano é lixo, ou pelo menos alguns sintéticos. No caso, a Dolores, lá na frente do episódio, vai dizer que os humanos são coisas que ficam andando entre a gente, dizendo o que é pra gente fazer, e a gente não vai mais fazer essas coisas. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos não. É isso de fato que vai acontecer nessa temporada. Por isso que é importante esse... não diria que é um flashback, né? Mas esse passado muito distante do Bernard, ou Arnold, conversando aí com a Dolores sobre o que é ser real, o que são sonhos e por aí vai. E agora eu vou comentar o que se passa no presente. Por que que isso se passa no presente? Veja, quando a operação, junto com o Bernard, chegam no local onde teve a chacina, que foi no final do episódio anterior, né? Ou melhor, da season final da temporada 1, quando eles chegam lá, os corpos estão em putrefação. Quando a gente vê o Homem de Preto aparecendo, os corpos ainda não estão em tanta decomposição assim, mas num ambiente livre, né? Daquela forma, quando estavam expostos, os corpos demorariam 2 semanas a 6 semanas para já criar vermes, já uma decomposição bem avançada, ou seja, ali sim se passa entre 2 e 6 semanas depois do passado recente. Infelizmente não dá para precisar, então eu ficaria aí com 3, 4 semanas, quase um mês.
Se você pensar, faz sentido, porque a operação que está sendo montada para ou recuperar os sintéticos ou recuperar o parque enquanto local, o Westworld, né, como local, não é instantâneo, porque depois que todo mundo começou a se dar conta do que estava acontecendo, é que a operação chegou e começou a se organizar de fato. Então, nesse presente, o Bernard acorda na praia, ele está extremamente confuso. Será que é um Bernard que assumiu a visão, ou melhor, assumiu a personalidade do Arnold, porque ele foi criado, né? Lembrando da primeira temporada, ele foi criado pelo Ford, mas o Ford ficava capando as memórias, ficava capando ele para ele não chegar perto de ser o Arnold. O Arnold não queria que o parque acontecesse. Só que lá no final desse núcleo, dessa linha temporal, o Bernard fala que matou todos os sintéticos que estão ali na praia. Ou seja, o Bernard talvez não mataria todos os sintéticos, mas o Arnold sim. Então eu julgo que, nesse presente, o que a gente está vendo ali é sim o sintético Bernard com as características e a evolução baseada no Arnold, ou seja, na origem da origem dele. Tem até o lance do tigre, uma parada bem sutil, porque a gente sempre discutiu se o Westworld é só um mundo ou se são vários mundos, né? E é respondido agora nesse episódio, porque quando eles encontram o tigre, o cara fala, um funcionário, né? Fala dizendo assim, não era para esse tigre estar aqui, era para ele estar no mundo 6. Ou seja, se as criaturas, os sintéticos, estão atravessando os mundos, primeiro, tem mais de um mundo, e segundo, as barreiras estão quebradas. Os mundos estão entrelaçados, os mundos estão corrompidos entre si, e isso pode nos levar a tal do Shogun World, lá, né? O mundo do Shogun, que é onde tem os samurais e espadas e katanas, que já dá pra ver no trailer do próximo episódio. Outra coisa rapidinho ainda sobre o presente é que eles já encontram um escalpo, e nesse escalpo tem um labirinto. Meio que o jogo do labirinto acabou. A gente vai ver lá no núcleo do Men in Black que o jogo agora é diferente. É um jogo de sobrevivência. Não é mais um jogo onde os humanos sairão matando os sintéticos. É um jogo onde tudo pode acontecer. Humano matar sintético e sintético matar humano. O labirinto, teoricamente, acabou. O Bernard chegou ao centro do labirinto. Vários chegaram, e quando você chega no centro do labirinto, você sintético atinge a singularidade, ou seja, atinge, pode-se dizer, a sua humanidade, vamos dizer assim, né? É isso sobre o presente. Aí vamos sobre o passado recente, que é a coisa maior dentro do episódio. A gente tem o Bernard fugindo com a Hale, e ele tá percebendo que é sintético, ele bota a mão aqui no ouvido e tá saindo fluido, então ele tá ficando mais nervoso, as mãos estão tremendo mais, ele tá realmente se afetando e ele tá perdendo fluidos e tá perdendo a sua capacidade motora e tudo mais. Fica bem claro nessa linha que foi criada uma disputa bem aberta entre humanos e hosts, o que eu tava falando no núcleo anterior, tanto que tem o lance da emboscada e os hosts estão realmente caçando os humanos. Segundo a Dolores, ela quer dominar aquele mundo, mas não basta ela dominar aquele mundo. Ela vai ter que sair daquele mundo e dominar o mundo dos humanos. Então ela quer dominar o negócio todo, gente. Para não dizer o Josh todo lá, ou aquele outro nome que você está fazendo. É a revolução das máquinas realmente levada à frente, porque eu até fiquei em dúvida ainda se eles não iam voltar para o que era o Westworld, se eles iam mastigar um pouco, mas não, eles estão indo realmente na revolução das máquinas, eles estão indo logo colocar humanos contra máquinas. Tô adorando isso, sensacional demais. A atuação da atriz, da Eva, que faz a Dolores, está muito diferente. O primeiro take, a primeira tomada que é dada a ela, ela ainda tá centralzona assim, e olhando pra gente na câmera com fundo extremamente embaçado, né? Ou seja, ela em primeiro plano aqui e o fundo bem embaçado. As tomadas dela já com a singularidade imposta, ou seja, ela com consciência, são tomadas bem mais assimétricas. Ela é colocada aqui, ela é colocada aqui na câmera. Não é seguida a mesma cinematografia da primeira temporada. A lentidão que existia antes não existe mais e a repetição do mundo não existe mais. As coisas estão andando e ela agora não está mais repetindo o que ela vivia fazendo, porque ela não está mais vivendo a mesma história. Ela agora está avançando, tanto que ela tem objetivos, propósitos e nos entregou esses propósitos. Muita coisa anotada. Tô até me perdendo aqui. Tá, até aqui, que eu pergunto aqui qual o objetivo dela, eu tava me perguntando isso, ela responde, né? E com isso, a temporada também diz qual vai ser o seu grande mote, que é a inversão do jogo. Olha só como é legal. Antes, eles saíam os humanos, né? Saíam da vida real para ir no Westworld matar geral.
Agora é o contrário. Agora são os sintéticos que estão saindo da vida virtual para ir matar geral lá fora. É sobre isso a temporada, fora o lance lá do que é ser único, se eles são únicos ou não. Nesse ponto, quando tem a emboscada lá, o grupo que estava com o Bernard, depois ele e a Tessa é ótimo, né? A Hale se desgarram. Quando tem essa emboscada, outra mulher está liderando outro bando. Perceba que a Dolores está liderando, a Maeve está liderando e tem outras mulheres liderando. Por quê? Porque as mulheres sintéticas sofreram muito mais do que os homens. Então, quando elas atingem a singularidade e trazem com elas todas as memórias de estupro, das histórias que criavam, de filha morrendo, de amores perdidos e por aí vai, naturalmente elas ganhariam a liderança porque elas têm objetivos mais óbvios, mais diretos de matar geral ali, de eliminar geral a humanidade. Os homens ficam ali do lado das mulheres, os homens sintéticos, né? E ainda ficam meio confusos, do tipo, poxa, será que precisa isso tudo? Mas acaba seguindo elas e rapidamente elas também criam tensões amorosas. A Maeve cria uma tensão amorosa com o personagem do Rodrigo Santoro e a Dolores não desgarra do Ted e o Ted vai mais pela Dolores do que pelo objetivo dele em si. É como se agora houvesse um novo tipo de controle, o controle de sintético para com sintético também. E aí, cara, a gente tem o núcleo do Men in Black, sim, o Homem de Preto, que é o William. Agora a gente sabe que é o William no futuro, né? Agora é presente. É legal porque ele sai dali, ele já sabe o que fazer, ele já busca o chapéu dele, já resolve o ferimento, porque ele sim não estava preparado para o labirinto, porque o labirinto era dito sempre, que não era para ele. Ó, o labirinto não é para você, o labirinto não é para você. Mas mesmo assim foi porque ele é um cara diferente dentro desse mundo e ele sabe sobreviver muito bem dentro desse mundo e é isso que ele vai fazer agora. Quando ele encontra um mini Ford, ou seja, a consciência do Ford colocado naquele meninozinho sintético, ele é apresentado a um novo jogo, que é o que eu já falei anteriormente, e o novo jogo é justamente que agora é sobre achar a porta. Antes, ele buscava achar os confins do Westworld. Agora ele vai ter que achar a porta para sair do mundo, ou melhor, do labirinto que ele encontrou o centro. E agora, como é que volta ou como é que sai pelas laterais? Ele não é sintético, mas obrigatoriamente ele vai viver a vida de um sintético agora, dentro do Westworld ali. Acho que dificilmente ele vai sair e a jornada dele vai ser de sobreviver dentro daquele mundo. Quando ele coloca o chapéu e dá um sorriso no canto de boca, é porque ele sempre quis que isso acontecesse. Ele sempre quis que, quando ele se apaixona lá atrás, né, o William novo, quando ele se apaixona lá atrás pela Dolores, é porque na real, e depois perde essa paixão, ou perde essa pessoa, é porque na real, cara, ele via os sintéticos de uma maneira diferente. E de fato ele via. A gente achava que ele estava machucando eles e tal. E na real não estava, né? Ele estava tirando dos sintéticos os extremos deles, o que eles tinham de mais interno, o que eles tinham de mais introspectivo ali. Ele também estava buscando a singularidade de cada um deles. Só que, ao achar, agora ele vai ter que viver num mundo diferente. Eu gostei muito da jornada do Men in Black, demais mesmo. O vídeo tá ficando muito grande, deixa eu falar rapidinho sobre fora do Westworld. Lá a gente pensa que tá tudo de boa, não, o caos tá gigante, tá pior do que lá fora, eu diria, ou melhor, do que lá dentro do parque. A Maeve volta para encontrar a filha dela e agora ela tá controlando os sintéticos. Ela é a única que tem comando de voz e o comando de voz é recebido. Legal que, por mais que ela tenha atingido a singularidade, ela atingiu talvez o topo dessa singularidade, enquanto que o personagem do Rodrigo Santoro ainda não. Ele ainda volta para tentar ali fazer algo parecido com o que ele fazia dentro das narrativas dele. Porque quando ele volta para ficar sentado bebendo depois de ter matado geral, ele meio que está vivendo a mesma história, ele não sabe criar um objetivo para ele. Finalmente, ele vê a Maeve e aí a Maeve cria um objetivo dele, que é basicamente segui-la, né? Ela tem um objetivo muito claro, que é encontrar a filha, por mais que saiba que a filha é uma história, não é de fato a filha dela, mas ela não se importa com isso, parece não se importar com isso, porque agora ela escolhe viver a vida dela, do jeito dela. É muito legal porque a atuação da Maeve tá muito mais interessante do que na temporada anterior, mas muito mais interessante. Inclusive, ela dá a segunda camada da atuação, porque a personagem, ou melhor, a atriz está atuando uma sintética na singularidade, ela ainda tem tons de frieza, mas ela também está atuando a sintética atuar, que é quando aparece aqueles caras e ela faz uma atuação toda doce, toda humana. Ela sabe como um humano agiria naquela situação e daí acaba imitando, atuando como humano. Ela que passou a vida inteira atuando, então
é legal porque acaba sendo uma referência a ela viver agora a narrativa dela, atuando do jeito que ela quer. Isso é muito, muito, muito legal, né? E tá o Bernard e a Hale todo tempo fugindo, só que quando eles encontram lá, quando eles saem do Westworld, quando eles saem do parque, a gente encontra um local diferente, um local onde os sintéticos estão tratando sintéticos. Super bizarra aquela situação toda. Parece que a Hale, a Charlotte, né? Charlotte Hale, ela tinha uma parada meio de auditoria geral ali e era escondido dos outros, inclusive do próprio Bernard e acredito que do Ford também. O que é que a gente vai acompanhar? É como o Bernard chegou à praia, é isso que eu acredito que vai ser a temporada como um todo. Então é esse tempo aí, 2, 3, 4 semanas aí, eu acredito que no máximo 4 semanas, que o Bernard passou fazendo algo para matar todos aqueles sintéticos e para ficar desacordado na praia. Uma pista é, o personagem lá o irmão do Thor, do Hemsworth, né? Acho que esqueci o nome dele, Liam não, esqueci o nome dele, é um Hemsworth, um dos 3 irmãos. Ele diz assim, é impossível Ford ter construído isso e ninguém ter visto, cara, é muito grande. Será que o Bernard, na programação, não subiu toda aquela água para matar rapidamente vários sintéticos? Ou várias pessoas que estivessem ali? Cenas para os próximos capítulos. Outra pergunta. Será que o Bernard não virou o Arnold? Ou o Arnold, que tinha virado o Bernard, não voltou a ser o Arnold? São as perguntas, muita coisa, acredito que muita coisa ainda ficou de fora. Vídeo muito longo aqui, mas tinha que ser para posicionar todos vocês aqui nesse primeiro episódio. Acredito que os próximos vão ser um pouquinho mais curtos. Aqui embaixo, coisas que você não entendeu, faz perguntas, porque antes do próximo episódio, talvez eu ainda possa respondê-las, né? Dependendo de como é que ficar a cabeça ou de informações que vão surgindo durante a semana. Se gostou do vídeo, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau!